Rapidinho, depois no final quero orar por cada um dos irmãos e quero depois que todos nós possamos fazer uma oração de agradecimento a Deus, né? Eu quero continuar, na realidade eu já falei bastante, mas eu quero continuar falando sobre a remissão no sangue de Jesus. O perdão que nós temos através do sangue de Jesus. A gente não pode parar de falar isso, porque o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. E Efésios, eu quero ler então o texto que está em Efésios. Efésios capítulo 1, versículo 3 a 10, eu vou ler rapidinho aqui para os irmãos. Ele vai falar sobre justamente a redenção e a remissão dos nossos pecados, através do sangue de Jesus. Efésios 1, 3 a 10. Diz assim, ó: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor. E em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão, o perdão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como na terra. Temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Aleluia! Primeira coisa que a gente tem que entender nesta questão de salvação, de perdão de pecados através de Cristo, somos pecadores. Somos pecadores, pecado herdado lá do primeiro casal, conforme a Bíblia nos fala. Adão e Eva escolheram pecar, mas em Cristo nós temos o perdão dos pecados pelo sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. Aleluia! E quando nós cremos nisso, de coração, nos arrependemos dos nossos pecados, somos salvos. E somos salvos de quê? Somos salvos da condenação eterna do pecado. Qual é a condenação eterna? Ficar eternamente longe da presença de Deus. É uma escolha. Porque enquanto nós estamos aqui na terra, nós estamos vivendo esta carne, esse corpo corruptível que é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Tudo passará. Mas nós continuaremos a existir onde nós escolhermos enquanto estivermos aqui nesta carne. Você pode escolher ficar longe de Deus ou perto de Deus. Continuar longe de Deus ou escolher perto de Deus. E perto de Deus somente através do sangue de Jesus Cristo. Então, a obra do perdão do sangue de Cristo, ela necessitou o sangue puro de Jesus. Físico. Mas esta bênção, ela atinge o nosso espiritual. Nós somos salvos o nosso espiritual pelo sangue puro de Cristo. Por isso que Paulo começa falando aqui que Deus nos tem abençoado com bênção espiritual, ou seja, o perdão dos pecados é uma bênção espiritual.
E se é espiritual, ela não é pelo nosso esforço, nossa inteligência, nossa capacidade, mas ela vem do Senhor Jesus Cristo, pela obra dele. Como diz a palavra de Deus, para que ninguém se glorie. Toda a glória, toda a honra pertence a Ele. Nós apenas precisamos reconhecer, nos arrepender dos pecados, falar: Senhor, perdoa os meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, salva-me. Fazer isso de coração, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento, e você é salvo. O seu espírito passa a ser salvo. Isso é uma coisa maravilhosíssima. Maravilhosíssima. E é espiritual. É espiritual. Nós sentimos no nosso espiritual quando nós somos salvos. Verdade ou não? Amém? Amém. E a partir daí, a nossa vontade é deixar de pecar. A gente quer fugir do pecado. Às vezes a gente não consegue, mas a gente quer fugir. Por isso que Paulo fala, a gente começa a buscar, temos que buscar em amor nossa santificação. O que é a nossa santificação? É nos separarmos cada vez mais para agradar a Deus no nosso dia a dia. E isso acontece no dia a dia. Dia a dia. Não dá para falar: não, eu vou fazer, sei lá, um propósito com Deus que eu vou me santificar totalmente no dia 1º de janeiro do ano que vem. Não é assim que funciona. É dia a dia. Você enfrentando as lutas diárias, você enfrentando as oposições que acontecem, que às vezes elas acontecem justamente para nos desanimar, mas se você está em Cristo, você se volta para Ele em santificação, em amor, e Ele te dá força para vencer cada uma delas. Aleluia! Glória a Deus. Então, meus irmãos, Paulo está falando, está explicando um pouco do que acontece com aquele que tem a redenção. Nós que estávamos separados de Deus, que nós não conhecíamos Jesus Cristo, quando a gente conhece a Jesus e se rende a Ele e aceita-o como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser salvos, nós passamos a ser filhos de Deus. Antes a gente era só criatura, mas nós passamos a ser filhos, herdeiros da eternidade com Ele. Todo filho tem a sua herança. E a nossa herança é a herança eterna na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus. E passamos a ser filhos. Então, por isso que ele fala aqui, a redenção. O que é redenção? Redenção é libertação. Libertação da condenação eterna. E essa libertação, essa redenção, essa libertação acontece pela remissão, que é o perdão. Nós somos libertos porque nossos pecados são perdoados. Somos libertos da condenação eterna porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Meus irmãos, então a remissão é perdão. É perdão. Perdão esse que veio através da graça de Deus. Graça. O que é uma graça? É um favor de Deus. Um favor que nós não merecíamos, não. Mas Ele fez por amor. Ele nos deu da sua graça por amor. E nós podemos corresponder a esse amor. E sempre a graça, que é imerecida, ela vem do maior, que é Deus, para nós, que somos os menorzinhos. Então, o agraciado, que somos nós, ficamos totalmente dependentes
do agraciador. E somos dependentes. Aliás, sempre fomos. Aliás, a vida depende de Deus, porque Ele foi quem deu a vida. Ou será que alguém duvida disso? Por exemplo, hoje a lua acho que até já baixou. Nós estamos num período que a lua minguante, então ela desce antes do dia acabar, né? Então agora estamos sem lua. A lua só vai voltar no final da madrugada. Mas às vezes quando é a lua cheia, não, a lua cheia ela chegou a noite, a lua cheia aparece, fica lá. Por exemplo, para que a lua faça esse ciclo que ela sempre faz no mês e ficar no lugarzinho dela e obedecer tudo isso, depende de quem, hein? Depende de você? Depende de Deus. E não só a lua, a gente sabe que nós vivemos num sistema solar. O Sol está no centro e os planetas, e tem vários planetas, inclusive a Terra, ao redor. Quem é que segura os planetas no lugar certinho, hein? Quem é que segura lá? Quem é que põe tudo para rodar, o Sol para continuar aceso e fornecer energia para que as plantas cresçam, para que haja movimentação dos ventos do ar pela terra? Olha, onde está a noite resfria, então a pressão diminui, então onde a pressão está mais quente durante o dia, vem o vento e toda aquela movimentação. Deus tem tudo isso nas suas mãos. Inclusive a nossa. Porém, a nós foi dado a graça. A graça de entendermos tudo isso, reconhecermos tudo isso e irmos até Ele em gratidão. Porque só tem uma coisa: gratidão. Gratidão. E por isso que graça dada por Ele não é uma qualidade de ninguém, não é uma qualidade, não, eu sou uma pessoa que é cheia de graça por mim mesmo. Você não é coisa nenhuma. A graça vem dele. Então não é uma qualidade de uma pessoa, de um indivíduo, e nem pelo seu próprio direito. Como eu disse, a graça vem do maior que quer abençoar o menor. Deus querendo abençoar a nós, seus filhos agora, né? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É dom divino. A graça que, através de Jesus Cristo, que perdoa os pecados, é dom divino. Nós temos que dar glória e glorificar a Deus. É dom divino. Logicamente, tem muitos pensamentos por aí, pensamentos errados, que, por exemplo, dizem, não, o ser humano ele tem que se esforçar para ser salvo. Em algumas religiões, tem que se esforçar. Não. O esforço está em Cristo. Você só fala, eu aceito a Jesus como meu Salvador, e você imediatamente é salvo. Aleluia. A partir daí, você recebeu tamanha bênção. Aí sim, você vai se santificar. Aí você vai fazer de tudo. Aí sim você vai se esforçar para não pecar mais, para agradar mais ao Senhor. Mas a graça da salvação, a salvação, é toda ela graças ao Senhor Jesus Cristo. A santificação é Jesus junto conosco. Aí sim. Nós, junto com Jesus, Jesus me ajuda a resistir àquele pecado. Ou Jesus me ajuda a fazer aquilo que é agradável assim. Aí sim, é você e Jesus juntos. Mas a salvação foi Ele quem proporcionou. Aleluia. Aleluia. Mas mesmo assim, eu e você juntos, toda a honra e toda a glória pertence a Ele. Glória. Deus
Se Deus te deu alguma capacidade para você trabalhar nisso, para trabalhar naquilo, glória a Deus. Glória a Deus. E sempre, glória a Deus. E te deu inteligência, glória a Deus. Te deu o ar para respirar, glória a Deus. Deu a medicina que nos ajuda a ser curado de doenças, glória a Deus. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Por isso que ele diz, Paulo diz aqui, né? Fez tudo convergir em Cristo. Porque é um mistério da vontade dele. Ele quis assim. É um mistério. Algumas vezes as pessoas assim falam, né? Ah, mas por que Deus permitiu que o pecado entrasse, que o mal entrasse no mundo? Deus permitiu porque Ele nos deu liberdade de escolha. Ele não quis que nós fôssemos robozinhos programados para ficar ali e tá tudo certo. Ele nos deu liberdade. Ele queria que nós o fizéssemos na liberdade, adorado. Por isso Ele veio. E liberalmente Ele morreu na cruz para todo aquele que crê, para ser salvo. E mais, se não fosse por isso, será que nós conheceríamos o tamanho do amor dele por nós? Filho unigênito, Deus Filho, vindo a este mundo, um amor tal que Ele deu o seu sangue por nós. Nós conheceríamos o tamanho do amor dele por nós? Dá para imaginar o tamanho do amor dele? Não, vocês escolheram pecar, né? Mas tudo bem. Mas eu vou dar ainda outra oportunidade de vocês escolherem. Mas porque eu amo vocês, eu morrerei no seu lugar para demonstrar o meu amor por vocês. Porque Deus podia fazer tudo assim, claro, acabou tudo, começa tudo de novo. Podia ou não? Mas Ele quis mostrar o tamanho do amor dele. Por isso nós estamos aqui. Amém? Amém. Então tudo converge em Cristo. E nós temos que glorificá-lo sempre, todo dia, agradecer a Ele. Tudo. Porque aí mesmo estando aqui num mundo que é tudo passageiro, num mundo que infelizmente tem muita maldade, jaz maligno, sim, mas em tudo isso, em Cristo Jesus, nós temos condição de fazer o bem, de amar e mais ainda, quando deixarmos este corpo que é certo, vamos estar para sempre eternamente com Ele. Aleluia! Glória a Deus, né? Irmãos, dá uma salva de palmas. Pai do Senhor, Pai do Senhor. Glória a Deus. Então, meus irmãos, foi Deus quem realizou a obra da salvação, a remissão, o perdão dos pecados, através do seu sangue. Jesus não tinha pecado e não cometeu pecado, e tinha que ser assim. Tinha que ser assim. E ele tinha que ser Deus para fazer esse sacrifício, porque ao morrer no físico, a vida é dele, e ele não tinha pecado, ele voltou a tomar a vida e ressuscitou no terceiro dia. E todo aquele que crê, você creu em mim? Toma vida espiritual. Você também? Toma vida espiritual. Você também? Toma. Ele é o Deus da vida. Ele dá quanta vida, a tantos quantos assim o quiserem. Aleluia. Aleluia. E foi ele. Ele, como diz, ele cravou, né, lá na cruz aquilo que nos condenava. Ele cravou a condenação eterna do nosso pecado. Então, meus irmãos, eu não sei como é que você passou a semana,
Eu não sei como é que você tem passado esses dias. Cada um tem as suas lutas. Umas lutas mais difíceis, outras até se tornam mais fáceis. Mas é luta. Luta, luta. Porém, Jesus disse assim lá em João 16:33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E ele venceu lá na cruz do Calvário. Ele venceu o nosso pecado. Ele venceu a morte eterna para nós. Para que nós pudéssemos estar aqui louvando e engrandecendo o seu santo nome. Aleluia. Então, eu gostaria de agradecer a Deus. Fazer uma oração de agradecimento junto com os irmãos. Agradecer pela salvação. Agradecer porque Ele nos conduz aqui em lutas, mas vencendo estas lutas. Agradecer a Deus porque Ele permite que nós preguemos o Evangelho para as pessoas. Aliás, nós somos os responsáveis para pregar o Evangelho às pessoas. Esse é o nosso trabalho. Como lá em Hebreus, os anjos bem queriam fazer esse trabalho, mas esse trabalho é nosso. Porque só nós que fomos resgatados por tão grande amor é que podemos entender e transmitir esta bênção para aqueles que ainda não a têm. Amém? Vamos ficar em pé. Glória a Deus. Nós vamos agradecer agora a Deus, porque Deus nos deu a salvação. Agradecer pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que nós comemoramos na outra semana. Nós comemoramos lembrando o que Ele fez na cruz do Calvário. Agradecendo a salvação que Ele nos deu. Amém? Amém. Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, porque nós queremos Te agradecer. Agradecer pela grande bênção que o Senhor tem nos dado, que é a salvação em Ti. Queremos agradecer porque o Senhor veio a este mundo, tomou a nossa forma humana, para viver como nós, para enfrentar as mesmas lutas que nós enfrentamos diariamente. O Senhor passou fome, passou sede, passou frio, calor, mas certamente a Tua obra na cruz do Calvário foi o ponto culminante. Após o Senhor ter feito vários milagres, curado muitas enfermidades, feito muitos sinais, libertado muitas pessoas, o Senhor morreu na cruz do Calvário derramando o seu sangue para que nós fôssemos salvos e pudéssemos ter vida espiritual em Ti. E não só isso, o Senhor nos deu autoridade para que nós possamos ir a todo mundo, pregar o Evangelho, curar as pessoas em Teu nome, salvar, falar da Tua salvação. Podemos fazer sinais em Teu nome, tudo na Tua autoridade que o Senhor nos deste. Muito obrigado, Pai. Nós cremos em tudo isso e queremos agradecer a Ti. No nome santo do Senhor Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. No nosso meio. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem feito, o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos ajudado até aqui. E nós lhe pedimos, Senhor, continua nos guiando, continua nos abençoando, continua derramando, Pai, do Teu poder e da Tua graça. E em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, é aquele que vai conosco. E cremos na ação do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agradecimento, eu sempre tenho falado isso, mas Deus, é Deus quem honra. Irmão Tarcísio, irmão Luzia, de estarem cedendo aqui casa para começarmos esta obra aqui em Campinas.
Deus está vendo. E Deus viu cada um dos irmãos que estão firmes aí, firmes, para seguir em frente com esta obra. Deus está vendo. Eu creio que Ele vai honrar. Creio não, a palavra de Deus garantida. Honra a quem honra. Honra a quem honra. Então Deus honra. Como Jesus diz, né? Se você levar até um pequeno copo de água a um desses meus filhos pequeninos, você já tem um galardão por causa disso. Imagine você honrando, lutando pelo reino de Deus. Em primeiro lugar, como diz a Bíblia, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a nossa busca. E as demais coisas, o comer, o vestir, as demais coisas, acrescenta. As demais coisas você não precisa buscar, Ele acrescenta. O reino de Deus você busca. Mas se você busca o reino de Deus em primeiro, Ele acrescenta tudo o que você precisa. E essa é a maravilha. Vamos agradecer a Deus? Então, seu jeitinho, se você quiser, pode ficar sentado, se você tem dificuldade. Se quiser ajoelhar, se ajoelha. Se quiser ficar de pé, fique de pé. Agradeça do seu jeitinho. Em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, eu quero agradecer a Ti, Senhor, por o Senhor ter estado conosco até aqui. E conforme a Tua palavra, o Senhor vai continuar conosco na nossa fidelidade, na nossa busca diária. Eu quero Te agradecer porque o Senhor tem providenciado nós estarmos aqui falando do Teu nome. Eu quero agradecer, Senhor, pela vida de cada um desses irmãos, os irmãos que também não puderam estar aqui hoje. Eu quero agradecer, Senhor, porque o Senhor permitiu que nós conseguíssemos um salão, que nós vamos, com certeza ali vai ser um momento de grande busca, Senhor, culto, adoração a Ti, meu Pai, onde nós vamos nos fortalecer para Te honrar cada vez mais o nosso Criador. Muito obrigado, ó Pai, porque isso é uma oportunidade. Enquanto estamos aqui na terra, nós temos oportunidade de Te servir, de Te buscar, para termos um galardão no céu. Porque quem providenciou o galardão no céu foi o Senhor, que derramou o Teu sangue inocente por minha causa, por nossa causa, por amor, para que pudéssemos ter vida eterna. Te louvo, te agradeço. Mais uma vez, muito obrigado, Jesus, por mais este momento. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. 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 Amém, irmãos. Amém. Glória a Deus. Se Deus quiser, talvez ainda tenhamos aí mais uma ou duas reuniões aqui. Talvez uma ou duas. Mas logo a gente estará lá num espaço maior, se Deus quiser. Com certeza vamos poder orar, mais fazer oração de poder lá, se alguém quiser, faz oração, quiser cair, quiser. Aí vai ser festa, né? Aí vai ser festa. Vamos ter mais tempos para ficarmos juntos ali. E eu creio que, irmãos, uma nova fase. Não esqueça de orar amanhã. Nós temos amanhã a reunião com Cosmópolis. O que acontecerá, o que vai acontecer lá vai ser diretamente ligado também a nós, porque vai me afetar, vai nos afetar aqui. Mas eu creio que vai ser bênção. Amém. Eu quero que o Espírito Santo promova uma divisor de águas para que nós busquemos mais, para que nós entendamos que nós estamos vivendo num mundo que é passageiro, mas a nossa alma e o nosso espírito são eternos. E é isso que vale a pena, buscar a Cristo. Aqui vamos ter aflições, mas Jesus vai conosco para nós enfrentarmos. Amém? Amém. Então, estejam orando aí para dar tudo certo, a documentação.
se Deus quiser, daqui a algumas semanas, algumas sextas-feiras aí, a gente esteja lá. Aí a gente até muda, a gente pensa um dia, não na sexta-feira, mas de domingo de manhã, certeza. Domingo de manhã, certeza. Aí a gente só acerta o horário e mais um dia da semana. A gente pode pôr ou terça ou quarta. Quinta-feira tem cosmópolis, então isso é mais difícil. Então, terça ou quarta a gente escolhe, né? Terça ou quarta, que seja um dia bom. Para você ter um culto assim, de palavra e oração. E de domingo, culto de louvor e adoração. Amém? Amém. Levante sua mão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneçam na vida de cada um dos irmãos. Deus vos abençoe. Deus abençoe o final de semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento, Senhor.